Olha só, aí ela postou uma foto do gurizinho, tava todo coisando. Ai, deixa eu ver aqui. Nem dormir. Tava todo cheio depois. E ela é desde ela tem 22 anos. 22, 23 anos. Olha a coisa mais, né? Ai, me arrepiei. Toda amada. É que você sentou na parede. Não abandona. Tá bom? Bom. Vamos lá, então. Em primeiro lugar, eu queria saber alguma dúvida em relação aos de ácidos e bases? Tem? Então vamos. E você tem? Eu fiz o de detalhe, mas eu não fiz índio, então tem um pouco. Eu vou passar para vocês depois só o. Pode comprar biscoito. Esse é muito bom. E não vem de lá, nada. Por isso que eu me atrás dele. Eu não tenho habilidade de biscoito, hein, não. Eu não gosto de comprar biscoito, fazer, tipo, eu não consigo parar. Exato. Aí eu tenho simulado amanhã e já comprei outro. Sim, aí eu começo a beliscar, eu não vejo, já tô. Fala comigo aqui, né? 4. Tá. Uhum. Tá, 4? Tá, vamos lá. Atualmente, o cloreto de hidrogênio pode ser obtido por reação direta dos gases de hidrogênio molecular e cloro molecular numa câmara de combustão especial. O gás cloreto de hidrogênio é muito solúvel em água e solução alcoólica de HCl são comercializados como ácido clorídrico. A decupagem do aço é uma atividade que se emprega o ácido clorídrico. Trata-se de remoção de óxidos, como, por exemplo, o óxido de ferro 3. A superfície do aço passa por essa química. Tá. A decapagem ocorre pela seguinte solução ácido hidro, né? Possivelmente. Olha ali a HCl. Não pode ser dissolução, não pode ser B mesmo. E tá como B? Não é, mas o gabarito não vai dar tudo errado. Que viu isso, tá? Dos ácidos? Na aula passada. Na semana passada na outra. Que dia foi a outra aula, eu acho? Eu não assisti essa aula. Essa. O dia 25. Eu cortei essa aula. Vocês não falam aqui. Eu achei na gravação. Não, a gente não viu. A gente só revisou, a gente só fez um. A gente não fez nenhum mapa mental. Não. Então vamos fazer rapidinho. Olha só. Respeito. Tu só comentou, assim. Tá. Então vamos fazer um mapinha mental das funções, tá? Ai, perdão, eu fechei com as canetas do professor. Não tem problema. Por mim, não tem problema. Mas pior que eu ia trazer mate, mas da minha erva, tá, acho que já tá. Eu não posso nem tomar mate, porque acho que eu tô tomando até café com o Vamos lá, então. Vamos lá, então. Gurias e gurias do meu Brasil. Não, muito obrigada. Eu não tenho atividade por isso. Aí, comer um bolo gigante agora de banana. Bom, por isso é o seguinte. Vamos estudar, então, as funções, tá? Ninguém parece. Isso tem que saber de cada uma, tá? Vamos começar, então, pelos ácidos, tá? Ácidos são substâncias químicas que, dissolvidas em água, sofrem uma reação de ionização, formando o íon hidrônio ou hidroxônio, tá? E Cl-, tudo bem? Esse aqui, então, é o conceito que a gente chama de arrênios. Tá? Então, os ácidos sofrem uma reação chamada de ionização, tá? Coitada. O brabo da gente estar em de pessoas. Mas fica à vontade, eu acho que você tem jeito, pelo amor de Deus. Eu achei engraçado. Bonitinha. Desculpa, minha atenção. O que diz ali? Bom, Arrênios. arrênios. Arrênios é o nome do cientista, tá? Então, qual é a condição para que seja de arrênios? É que esteja dissolvido em água. E, na verdade, a maioria dos livros vem dizendo que ácido é toda substância que, dissolvida em água, libera o íon H+, tá? Certo? Então, através dessa reação de ionização, tá? Mas isso não é fato, tá, gente? Não forma o H+, é apenas uma maneira didática de tu enxergar que tem um H na frente
que não é molécula de água, e trata-se assim de um ácido, tá? Bom, o que a gente tem que saber sobre os ácidos? Os ácidos têm sabores azedo, tá? Então, tipo, aquele amargor, né? Além disso, nós temos... Vou começar então, vou colocar assim, conceito. Que aula é isso? Não, sempre chega atrasado. Você tá gravando? Uma verdade. E o uso de indicadores, tá? Eu lembrei que na prova do Enem eles pediram indicadores. Eu olhei da URGS e da PUC, né? Eu não vi nenhuma de indicadores ali, tá? Mas no Enem eu vi. Bem católica também não vi indicadores. Tá? Vamos lá, então. O que é indicadores, pessoal? São substâncias químicas que tu coloca... Você sabe, quando tu vai tratar a piscina, né? Tu pega aquela amostrinha d'água, né? Aí tu coloca aquelas gotinhas ali. Ele vai te dar uma ideia de qual é a escala de pH. Fica numa faixa entre 7, 8, 8, 9. Ele te dá uma ideia, ele não te dá um valor preciso, Qual é a tá? reação que se faz para desse tipo indicador? Tipo, tem o nome da reação? Sim, não, o nome de reação não. Na verdade, ele vai variar a cor conforme a concentração de H+. Tá? Por isso que ele muda a produtividade, sabe? É tipo que a gente faz um suco fraquinho, um suco mais forte, tá? Vai variando a cor conforme a concentração, tá? Eu tive isso numa prova, uma prova agora, deve estar uma semana. Uma semana não, última trimestre Sobre ácidos. Não, sobre os indicadores. Os indicadores. Fazer. Então, esses aqui, gente, a gente chama... Eu chamo de Termo do Rafael Efino. É uma maneira boba de eu conseguir memorizar. Porque é assim, ó, o uso de tornassol deixa a substância rosa, tá? E o uso de fenolftaleína deixa a substância incolor, tá? Quando for ácido, beleza? Em laboratório a gente tem pH-metro, que são eletrodos que a gente coloca dentro dos líquidos e eles nos dão com valor preciso, com várias casas pós-vírgula, tá? Na verdade, os indicadores só para dizer, ó, é ácido e base, fim, tá bem? Bom, gente, esses são os indicadores. Quais as coisas que a gente precisa saber também em relação aos ácidos, tá? Eu preciso conhecer a força dos ácidos. Aonde que eu vou usar a força dos ácidos? Vocês vão usar em hidrólise salina, lá na Química 2, tá? Para saber se o sal é um sal ácido ou um sal básico, se é um sal neutro. Então, eu preciso saber força, tá? Bom, o que significa força dos ácidos, tá? A força dos ácidos, a gente chama de grau de ionização. O quanto ele vai ionizar em água, tá? Grau de ionização. Então, só para vocês entenderem o que seria um grau de ionização, pessoal. Que é o alfa ali. Então, assim, ó, eu vou colocar, só para vocês terem uma ideia, não precisa copiar o desenho, só para vocês entenderem de onde sai, tá? Esse conceito. Então, assim, ó, se eu colocar aqui 100 moléculas, é um dado, tá? Não é um dado aleatório. Tá? Se eu colocar 100 moléculas de ácido iodídrico dentro de um recipiente, né, com água. Coloquei aqui água, tá? Dessas 100 moléculas, 95 sofrem ionização, tá? 95 ionizam. Isso quer dizer, então, que 95%, né, do nosso ácido ele vai sofrer ionização, ou seja, é um ácido muito forte. Então, a gente diz que o alfa, acima de 50%, é um ácido forte. Compreendido entre 5% e 50%, é um ácido moderado. Aí é dá pra ver acho que pela tabela, né? Tipo, o HCl é mais forte porque tá mais assim. Não, por causa que o ácido iodídrico é o mais forte deles. Mas é uma coisa assim, ó, muito pequena. O ácido iodídrico, ele ioniza 95 das moléculas. O ácido clorídrico, ele ioniza 92 moléculas. Um pouquinho mais fraco. Tá? Mas eu vou te dar uma macete para te decorar na ordem decrescente, tá? E o alfa menor que 5% é um ácido fraco. Por que todo o grau de ionização primeiro, antes de te indicar as forças?
forte, né? Por que eu tô colocando isso aqui? Pessoal, porque quando vocês trabalharem lá com o Ka e o Kb, o que é Ka e Kb, se vocês não lembram? Tá? Que é o equilíbrio dos ácidos, o equilíbrio das bases, né? Para saber quem é mais forte, quem é mais fraco, ele é obrigado a usar o grau de ionização. E dando o grau de ionização, tu já sabe, o de maior grau é o mais forte, tá? O de menor grau é o mais fraco. E... Tem uma pergunta que a gente perdeu. Pronto. Vamos lá, então. Gente, isso aqui vocês vão precisar da química 2, por isso que eu coloquei essa informação, tá? Agora, tirando, se tá, isso quer entender o que é 95%, né? Ou seja, ioniza muito. O que significa ionizar? É separar aqui, ó, sobre ionização. E dessas 95 moléculas, apenas 5 ficaram intactas. Só 5 não ionizaram. Quanto mais ioniza, mais forte é o nosso ácido. Quanto menos ioniza, mais fraco ele é. Todos os ácidos orgânicos, os ácidos carboxílicos, são fracos, tá? Todos os ácidos orgânicos são fracos. Bom, gente, tirando isso, então, a gente tem que decorar, tá? A força dos nossos ácidos, certo? Então, vou colocar para vocês. A ideia, você sabe o que significa a palavra hidrácido? Isso. Os hidrácidos são aqueles ácidos que não possuem oxigênio, né? Isso, tipo isso. E o oxiácido são aqueles que possuem oxigênio, tá? Bom, os hidrácidos que são fortes, pessoal, eu chamo de cubre, que é o cloro, bromo e iodo, sim. O ácido mais forte, então, é o ácido iodídrico, com 95% do grau de ionização. O bromo é 93,5 e aqui é 92,5, tá? Então, clube, Esporte Brasil, clube, Pelotas, clube, Brilhante, clube, tá? Lembra de clube, tá? CL, BRI, tudo bem? São os nossos hidrácidos que são fortes. O único moderado é o ácido fluorídrico, muito bem. Tá? E os demais são fracos. Tá? Os demais são fracos. Certo? Bom, vamos lá então. Bom, quando a gente fala de grau de ionização, estamos falando de hidrogênios que ionizam, tá? Quando ele libera só um hidrogênio, a gente chama ele de monoácido. Quando ele libera dois, a gente chama de diácido, triácido, tetrácido. Tá? Que é o máximo que a gente tem com 4 hidrogênios ionizados. Tá bem? Bom, deixa eu ver se falta algum detalhe. Os hidrácidos, eles têm maior tendência em ser voláteis, né? Do que os oxiácidos. Ou seja, em contato com o ambiente, ele passa por estado de vapor, tá? Outro dado importante, olha, eu vou ser bem sincera, eu vou até passar a nomenclatura para vocês, mas eu não lembro de cair na nomenclatura. O que seria uma dissociação? A dissociação, olha só. Dissociar é quando ele caiu sim. Na URGS tem nomenclatura. Vou mostrar para vocês então, tá? É assim, ó, os ácidos, eles sofrem o que a gente chama de ionização, ou seja, formam íons que não existiam antes nos seus reagentes. A dissociação é uma divisão do cátion do ânion, tá? Tipo assim, ó, o NaCl, que é um sal, por exemplo. Ele sofre isso para mim não faz. Porque para mim tá formando, tipo, um cátion e um ânion. Tá, mas tá formando substâncias que não existiam antes aqui, ó. Tu não tem um íon hidrônio aqui. Aqui, ó, no caso do NaCl, a água quando vem aqui, vai fazer só uma divisão. Lembra que dissociação é uma divisão. É só quando tu parte ao meio, tu separa o casal. Divorcia, divide. Tá? Só assim, ó. Entendeu? E tem que criar outros nomes. Ali forma outros nomes. Tá. Aqui só divide ao meio. É que nem as nossas bases, né? É o caso do hidróxido de sódio, o NaOH. Quando tu coloca ele em solução aquosa, que é o conceito de arrênios, tu só divide o cátion do ânion. Tá? E a liberação. É que tem um exercício 2, da folhinha, que ele fala, ele pede qual que tem a ionização. Que é
Ionização, que é a formação de íons, tá? Beleza? A 2 é. Não, a 1 é dissociação. A1 é, tá, isso, A1 dissocia. Muito bem. Aí, a dissociação de divisão, formação do ácido, que é o A3, e a liberação de gás, que é A2. Tá? E a ionização só forma íons, é a número 4, forma H mais H menos. E a divisão, que é a dissociação, que é a 1. O bicarbonato, que é o sal, se divide no meio. Tá? Que, na verdade, eu memorizei, sou bem sincera, a vogal com vogal, consoante com consoante. Ácido ioniza, base, sal, dissocia. Tá? Como é que é? Vogal com vogal, tipo assim, ó. Ácido ioniza. Base e sal, dissocia. Tipo, vogal com vogal, consoante com consoante. Tá? Tem a 8 também, que eu não entendi muito bem. Tá bem. Bom, geralmente as ligações de ácido são covalentes, tá? Tipo, tu tem ligação de... outro macete. Gente, se vocês acharem muito bom, vocês podem falar. É a maneira como eu uso para memorizar, que para mim super resolve. Na hora que eu faço uma prova, eu até lembro do que eu estudei. Mas aí passam uns anos e eu acabo esquecendo. E quando eu faço macete, eu não esqueço mais. Tá? Mas se vocês acharem bom, vocês sintam à vontade de... Tá? Eu memorizei assim, ó. O ímã da carta. Eu memorizei que a ligação iônica é ligação de metal mais a metal ou metal mais hidrogênio. E a ligação covalente é a metal mais a metal ou a metal mais hidrogênio. E a metálica é uma coisa bem óbvia, né? Uma ligação entre metais é uma ligação metálica. Tá? O ímã da cala. Tá? Eu espero que ajude. Mas qual é a tua dúvida? É da 8. Ok. A 8. Tá. Admitindo-se 100% de ionização. O que é 100% de ionização? Todo mundo se dividiu, todo mundo ionizou. Sabe esse 5 que eu te falei que estava aqui inteiro embaixo? Não fica mais inteiro. É sinal que ionizou tudo. Tá todo mundo na forma de íon. Dissociação 100%, ionização de 100%. Não tem mais nada inteiro ali. Tá todo mundo agora segregado, todo mundo separado. Tá? Tá. E vai ser o HCl que não vai, porque ele vai estar separado. Então E- a espécie dele junta não vai estar. Não vai estar ionizado. Tá. É isso. Tá. 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 Tá, vamos lá O então. CL ele é separado. Beleza. Vamos lá então. Nomenclatura. Tá? Eu vi pela URGS, tá, gente? Que ela eu errei realmente. Eu não falei pedindo nomenclatura. Mas vou pela URGS, vou pela PUC. Às vezes dá uma reação que tu precisa fazer, alguma coisa assim, né, gente? Vamos lá. Quando se trata. Tem ainda aquele lá, aquele produto de impacto ou não? Não, não comprou. Água quente. Não, eu posso? Pode. Permite? Não, água quente pode, ela usa quadro. Parabéns, Feliz. As gurias brincam comigo lá na escola, que eu não nada, eu faço. Eu também vou fazer isso, mas Eu consegui. Você tá fazendo bonito, hein? Eu vi o croquis. Não. Da nova coisa. A nova, é lá do Laranjal, né? Não, é daqui. É reforma? É da frente. É uma reforma. Eu achei que era lá do Laranjal. Marquitana, da parte da frente. Eu cheguei agora do Laranjal. Mas o Laranjal nem começaram a construir ainda, né? Não. Bom. Sinceramente, eu acho que nem vai sair. Não, acho que vai isso. Aí como deu a função da separação. Mas também não me entreguei. Eu não sei do banheiro. É que mandaram o Cauê embora, a Márcia voltou pra escola. Quem? Cauê? O Cauê foi mandado embora. A Márcia voltou. A Márcia agora é diretora do ensino médio todo e o Duval é diretor só do terceirão. E o Henrique assumiu o cargo de coordenador e a Márcia tá na cola dele toda hora. E qual é o Roberto agora? A Roberta agora está na educação. A Ju foi para coordenação do fundamental e a Roberta baixou. Que merda.
Coitado da mulher. Agora é muito de boa. Esse monte dela. Eu tava comendo sobre esse bichinho. É muito bom. Ah, isso porque eu tô com minha redação. Bom, vamos começar então com a nomenclatura de hidráticos, tá? Esse aqui é o mais fácil que tem. Tá? Então, tipo assim. Isso. É só ácido com nome de elemento químico ligado a hidrogênio e término hídrico, tá? Então fica ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido cianídrico. Só o ácido hídrico no final. Não, a Laís também. É o... Não, foi opção, tá? Não, Valente, tá de fora, deixa a porta. Deixa eu ver. Deixa aberto. Não, tá louco. E eu vou não. Tchê, sobrinha medrosa. A gente tava de janta na minha tia. E bateram lá e eles estavam pegando com um parente. E era Bah, você sabe que cada um tem seus traumas, mas eu não tenho, na verdade, não é trauma. Cada um tem medo, né? Por exemplo, o meu filho de 10 anos, ele não gosta de tomar banho quando ficar sozinho em casa, sabe? Ele espera a gente ir lá tomar banho. Ele diz que ele tem a sensação de sempre que alguém está entrando em casa para tomar banho. Mas eu também. Mas eu era assim também. E aí ele não fica, ele não toma banho sozinho. Aí ele espera alguém chegar e depois ir tomar banho. Eu não gosto de ficar dentro de uma casa sozinho. Dentro de um apartamento eu fico. Ah, começa a barulho. Uma casa muito grande também. Não, casa. Vai lá pra casa. Não sei como os pais dele conseguem ficar os dois só lá. O sol faz. Sério? É uma casa grande? E é isso. Aqui da China. Não é verdade. O quê? Como é que faz? Tem 3 andares. Tem 3 andares pra casa. É. Caraca! Pô, só perdeu pro meu patrão, meu ex-patrão. Eu já falecido agora. Na verdade, e tem a parte dos fundos, né? Eita, Pedro, mas... O meu patrão, meu ex-patrão, ele tinha uma casa de 7 andares, ali na Laranjal. E o primeiro andar é um subsolo para guardar os vinhos, para ficar a temperatura ambiente. Ah, o pai tem isso também. Não, em casa é apartamento, com 7 andares já. Tipo isso. Mas dentro de uma... Pensa num... Quem era? Era Hamilton Moreira, o nome dele. Ele era o dono do engenho, aquele São Paulo, tem até peixe rural. Ah, então. Sabe? Ele era engenheiro, a mulher trabalhava no Brasil. Aí agora que ele faleceu, a mulher ficou um pouco lá e ela ficou no apartamento assim, no centro. Ela não gosta de ficar sozinha lá, imagina, era só os dois. Meus pais estão construindo um prédio por causa disso. Pra vender Mas a eu casa. também saber como é que deve ser a casa do Valério. É um apartamento, né? Ai, fica assim, né, amiga? Deus já era, tem que fazer, a gente tem que se contentar com o destino que Deus nos deu. Cada um está no lugar que tem que estar. Vamos lá? Tudo bem aqui? Faz parte, né? Bom, vamos lá então, pessoal, vamos começar pela nomenclatura dos oxiácidos, tá? Então, eu vou ensinar a técnica para vocês de fazer para o inox, que é muito mais fácil, tá? Então, eu vou começar, vou fazer exemplos. Se eu fizer aqui embaixo, será que filma? Então, Não. Pega todo quadro. Pega tudo, tá pegando tudo. Claro, sabe um lugar que não fica muito bem, que eu já tava vendo. Depois eu não sei se alguém tem. Eu acho que é ali em cima por causa da luz do quadro. Da luz do... Então, faz reflexo não faz. tá? Vou começar o primeiro exemplo, então. HClO, tá? Tu vai fazer o RFR, vai fazer o NOx, tudo isso igual a 0, tá? Então, a gente sabe que hidrogênio, né, ligado a não metais, ele é +1, o do meio é sempre X, e o oxigênio é -2, tá? Liga, tira uma foto minha e depois posta comigo do lado atrás. Tô brincando. Tô zoando. Ele tava discutindo que a gente vai postar a foto que o Luiz tirou mal do sorteio. Não vou chamar. Bom, aqui então, o nosso NOx deu 1, né? Professora, depois pode relembrar o negócio pH, o pH, que eu sempre me confundo. Claro. A básica.
Eu sempre me atrapalho, assim, na hora Eu não sei de calcular, falar. não sei se isso é muito importante. Olha, não, é tipo assim, por exemplo, na 9 ali, tá? Na 9, por exemplo, né? Se o pH é igual a 7, é sinal que se o pH dele é 7, então o teu pH também é 7. Ah, sim. Aí a urina, se pH é igual a 6, o pH é igual a 8, Tá. tá? Lembra disso? Essa daí, a 9, eu chutaria ser óbvio, porque todas as outras estão incorretas, mas eu não sei porque seria C. Porque é uma fórmula de logaritmo da base 10. Eu fui também só porque as outras estavam erradas, mas Mas, saber, tipo, saber. isso aí eu consegui dar forma assim, pergunta qual que é o pH, sei lá. Sim, tu pode calcular. Cálculo, sim. O pOH tu pode calcular. Faz pOH é igual a menos log, né, da concentração de hidroxilas, tá? É a mesma coisa com pH. pH menos log da concentração de íons H+, tá? Lembrando que logaritmo tudo é base 10. Tudo é base 10. Então, tipo, se é 10 a menos 6, o pH é igual a 6. Tá? E tem a outra fórmula também, que é pH mais pOH é igual a 14. Mas eu vou trabalhar isso com vocês. Eu vou terminar hoje, se Deus quiser. Eu vou dar uma revisada em ácidos bases, sais e óxidos. E também a parte de conceitos modernos de ácidos e bases, que é tipo 5 minutos que eu explico Lewis e Process de Lowry para vocês. E a gente vai começar a Química 2, tá? Eu vou começar a semana que vem com a estequiometria, da próxima soluções. A próxima vai ter que ser meio que assim, Mas acho que na em parceria, sabe? Se tu quiser fazer aula extra também. Eu sou parceira, mas eu sou parceira, só tem que ver. O que aconteceu? A Ana mandou assim para nós no grupo. Coloquem as datas que vocês querem dar aula extra. Mas tem que ser rápido, tem que editar agora. Estava em aula, eu não consegui, porque tem um monte de data errada. Me perdi, porque eu estava. Aí eu tava tendo aula nesse exato momento. Porque até na. Então eu escutei até os áudios. Ai, desculpa, eu trabalhei. Eu trabalhei também em aula, aí, tipo, Eu eu queria dar aula, eu sei que não dá para fechar todo o conteúdo em pouco tempo. Eu queria aula extra, mas eu não consegui pegar, porque tudo começou a atropelar e eu. E eu me atrapalhei. Me atrapalhei. Vou trocar. Pode tentar. Bom, olha só, pessoal, nesse caso, se o NOx do átomo central for mais um, tá? O que acontece? Tu vem nessa tabelinha aqui de NOx, ó. Se é mais um, vai ser ácido hipo, o cloro mais o osso. Eu certeza, o idoso menor. O último de NOx. É um bebezinho. É o último de mimoso. Não é mimoso, por fim, bebezinho, assim, é osso, né? Bom, gente, então se deu um, ácido hipocloroso. Se der 2, 3 ou 4, ácido cloroso. Se der mais 5 mais 6, ácido clórico. Se der mais 7, ácido E não perclórico. tem aquela exceção, se for da família 5A, 4A. Na verdade, as exceções que tu tem que saber, tá? As exceções que tem que saber. Ácido carbônico e ácido bórico. Tá? Sempre cai. Gente, olha só, esses aqui vocês têm que saber de cor e salteado, tá? Juntamente com um ácido chamado ácido fosfórico. Vocês têm que conhecer o ácido fosfórico. Eu não sei porque tudo que é lugar que Qual é o pega. fosfórico? HPO4. H3PO4. Esse ácido, a base de fósforo, é utilizado para fertilizantes, porém, também é utilizado, na verdade, para acidular refrigerantes à base de cola. Tá? E eles querem que tu decore o H3PO4. Por que motivo? Eu não sei. Não tem Tem um exercício aqui que ele pede, tipo, usado em bateria, usado em refrigerantes, aí tá ali o A2. É mesmo, ali, ó. Boa. Eu fiquei chocada que o ácido sulfúrico é usado em bateria, né? Dentro da bateria dos automóveis. E é o mesmo ácido que tu ferve cocaína para transformar em crack. O negócio é corrosivo pra caramba, sabe? Por isso que as pessoas se matam. Se matam, porque ele é corrosivo, ele fura por dentro e por fora, né? Não é muito complicado, né, gente? Porque dizem que o primeiro contato já é o suficiente para viciar uma pessoa, né? Tem noção. Tá louco, o negócio não dá nem para experimentar. Às vezes as pessoas, eu experimentei para ver se era bom, viciei. Pra que tu experimentar, cara? Bem. Né?
Tem outras coisas bem melhores que isso, tipo brigadeiro. Brigadeiro, boa, né? Esse é o ácido carbônico. Por que que ele é tão requisitado em provas? Porque é o ácido da chuva ácida, tá? Estamos falando de um ácido fraco, tá? Esqueci de passar a força dos oxiácidos para vocês. Vou passar agora. Tá. O ácido carbônico, mesmo sendo considerado, na hora de fazer o cálculo moderado, ele não é moderado, ele é fraco, tá? É o mais abundante na chuva ácida, mas ele não é agressivo ao meio ambiente, tá? O ácido bórico, é o famoso bórax, que a gente usou por algum tempo, né, para fazer slime. A gente pegava cola branca, botava a famosa água buricada. A mãe deve usar lá para fazer limpeza de ferimentos, né? E vende na farmácia também. E na Gegotudos a gente compra ele em pó, para fazer Tem soluções. um falam que faz bem beber isso. Dizem que eles estão proibindo de usar, porque dizem que ele é corrosivo. Não sei. Pois é, e também não entendo. Eles proibiram, então que eu fazia slime na escola das crianças, né? Não pode. Tantas crianças tudo. É um e outro que tem alergia, não é todo. Eu não sabia, né? A força dos oxiácidos, pessoal, a gente diminui o número de oxigênios, tá? Vai diminuindo o número de hidrogênios. São ionizados, tá bem? Bom, então o que que acontece? Se o teu resultado for 2 ou 3, é um ácido forte. E se o teu resultado for igual a 1, ele é moderado. E se ele for igual a 0, ele é um ácido fraco. Como assim, amiga sua louca? Vem cá. Ó, um ácido forte. Um ácido forte, tipo HClO4, ó. 4 menos 1, 3. Então, ele é forte. Olha o ácido sulfúrico do ácido de bateria. A gente estava conversando. Se tu botar com o dedinho, ele corrói o dedo, ele corrói o dedo, tira fora. Tá? Ó, 4 menos 2, dá 2. Então, não é aquele. É o mesmo que vai dentro das pilhas também. Geralmente as pilhas são alcalinas, né? Mas antigamente vinha um negócio. É. Uhum. Ah, está muito machucado, né? É o remédio que eu tô tomando. Não. Bom. É uma agonia, né? Já tô tomando outro remédio por causa disso. Por causa disso. Moderado, quando o resultado for igual a 1, tá? O quê? Sapinho, não, É. né, pra você. Peguei desafio. Sapinho. Ó, 4 menos 3 dá 1, então ele é moderado. O ácido fraco, ó, é o ácido bórico, que é a água boricada, que a gente tinha conversado. 3 menos 3. Vamos fazer uma coisa natural, tipo, dá por causa do estresse, baixa umidade. Normal. É por causa do remédio. Ela foi capaz de sair fofocando pros outros. Meu amigo pegou sapinho. Capaz, vamos ficar aí para Lembra na viagem que eu fui, tinha Que uma vai mulher com com isso, herpes né? zoster desse tamanho na testa. Tinha o que quê? é? Uma mulher com herpes zoster desse Ai, meu tamanho Deus. na testa. Tá. Que viagem foi essa? Pois é. Uma vez uma viagem. Mas tu pega isso através da catafora, né? Porque o vírus da catafora que deixa com o vírus alojado nas costas. Bom, fica andando, vamos ver como tá. Gente, então, os únicos que. Voltando para cá, tudo bem com a força dos oxiácidos? Tá. Então, a questão das exceções da nomenclatura, tá? Esses dois aqui não dão certo. Isso aqui é só um macete, tá? Não é uma regra, é um macete. Que dá certo para quase todos, só não dá para esses dois. Se tu não souber, então a gente teria que decorar mais ou menos uns 7 e 5 anos para fazer isso. Não vale a pena. Então, é mais fácil a gente usar o macete e lembrar das exceções que tu sempre vai precisar desses três. Mas aí o ácido sulfúrico também é importante, tá? Conhecer. Então, esse aqui é o ácido carbônico. Vou colocar de frente para não confundir ali. Ácido carbônico. Sabia que, tipo, ele é tão instável, esse ácido carbônico, que eles usam para gaseificar qualquer bebida. Eles colocam esse ácido lá dentro, sob pressão, e quando ele é colocado em água, eles decompõem em CO2 e água. Então, é por isso que a gente enxerga as bolhas. As bolhas nada mais é do que gás carbônico, tá? Pode ser qualquer bebida.
tá? Seja a gaseificada artificialmente, seja champanhe, espumante, qualquer coisa que for gaseificada é ácido carbônico. A gente está consumindo assim, gás carbônico. Sim, bastante. Depois não sabe que ele tá cheio de coisa. Bom, na verdade, ele não é tão agressivo assim. O problema é que no refrigerante ainda vai ácido fosfórico, né? Refrigerante vai muito substância química, tu nem sabe o que tem, né? Agora mesmo, tava de olho na. Eu não tomo refri também. Eu tomo assim, vou numa festa, no aniversário, só tem aquilo pra beber, aí Nunca tomei. refri. Não. Assim, já provei, mas a minha mãe nunca foi acostumada a me dar, então, tipo, não é uma coisa que eu gosto. Eu detesto bebida gaseificada. Costumo sugar. Quando eu crescer, eu quero ser que nem você. Eu gosto de cerveja. Ah, não gosto. Eu gosto de caipirinha. Também botequeira, né? Eu era muito mais do que agora, eu sou uma senhora já. Se diz pra mim, vamos sair, eu tenho roupa sair, não vou. Senhora idosa. Eu como. Sou uma jovem senhora. Tem cara que vai muito em rodeio, assim, aquelas mulheres que vão em rodeio. Degraus. Ele ia muito. Ele... Bora, né? Solteira, não tem nem saudade. Eu, tipo, mas tá bom. Fiquei 7 anos na faculdade. Mais um ano eu tinha morrido de cirrose, né? 7 anos. Sim, fiz 2 graduações. Eu achei que tu tinha apontado. Não, nunca rodei na minha vida, nem prova rodei na minha vida. Nunca rodei. Nunca nem fiquei de recuperação. Se não fosse Mário Quintana. Eu acho que não tem Eu estudei em colégio bem pior que Mário Quintana. Eu Estudei em colégio de padre, depois em colégio de freira. Eu também estudei em freira, Tu era de Badinha, não? Oi? Tu era de Badinha, eu falava quase estudou no... Não sei. Não, eu estava no São Pedro, no colégio de padre, na descida ali da 7. Eu estudei de Da 7 freira. da Eu também. freira. Eu estudei de freira, depois fui trabalhar em São Lourenço, na colégio de freira. Bah, foi um inferno mesmo. Era estranho porque a gente invadia umas partes das irmãs e tivemos um quartinho assim que era só a cama, mas era muito estranho. Pior, a vida delas deve ser muito tensa. Era uns quartinhos com uma cama, com uma carroceria, deu. Já era. Bom, gente, esse é o conceito de arreios, tá? Tudo bem? Conceito de arreios. Agora vamos estudar as bases. Você sabe o que seria um ácido de bronze de Lowry de Lewis? De quê? Bronze de Lowry e Tá, eu sei que já te falar, mas... Ah, já ouviu falar. Tá, não vou terminar, então de ver tudo que a gente fez, tá? Um doa, o próprio mais, o outro recebe. Mas a gente vai fazendo só arreios por enquanto, tá? Bom, Mas vou eu sempre confundi esses conflitos porque eu ficava... acontecendo aqui, é normal. Eu olhei o mesmo vídeo Eu hoje. achei que era tudo a mesma coisa. Eu olhei o mesmo vídeo hoje 4 vezes, tá? O mesmo Meu vídeo. Deus. Em turmas diferentes. E em cada vez que eu olhava, eu escutava uma coisa que eu não tinha ouvido. Sobre o quê? Tipo assim, oi? Era um vídeo sobre. É um troço top. O nome é um barco chamado de Interceptor, feito tudo de material reciclado, que está limpando os oceanos, né? Que eles estão fazendo todo o lixo que eles estão retirando do mar, eles estão fazendo pelotinhas, tipo umas pelotinhas de plástico, e eles produziram um óculos de sombra para vender, à base de manter todo o material de lixo de. Daí tu queria vender para os alunos. Não, criatura, você já de ficção global, hoje em aula, aí eu achei esse vídeo, achei interessante mostrar para eles, né? E toda vez que eu vi o vídeo, eles falam uma coisa diferente no vídeo. Então, imagina tu estudar para um Enem na vida. Toda vez que tu vai ler uma matéria, tu vai descobrir uma coisa nova. Isso é normal, entendeu? Então, fica tranquilo. Cada um no seu tempo, né? A gente tem uma mania de que as coisas no nosso tempo lá não é assim. Não funciona. A vida é diferente. Eu vou dividir a minha inscrição para católica ontem. Paguei hoje, meu Deus. Qual que é o número da tua inscrição? Vanessa, simplesmente 350 reais uma inscrição. Que? E não vai 350. E eles não se responsabilizam se cair. Aqui, não, aqui. Eu pago 3 sessões de terapia e ainda sobra 50 pila. Não vou continuar repetindo, porque posso me pagar. Não é possível. Aí eu deixei meu pai pagar, mandei até mensagem pro meu avô de amanhã, eu vou.
Saiu com ele. Vamos comprar vaca. Que mentira. Quanto que é pra comprar vaca? Ah, não, gente, me desculpa, mas se vocês têm grana para Eu investir não na tenho. medicina católica, invistam. Olha, Mas- O teu avô tem dinheiro. o meu avô tem dinheiro, mas meu avô tem 73 anos de trabalho. E o meu pai não tem dinheiro para pagar. Se tiver para investir, invistam. Se tiver sobrando, né? Eu adoro que a mãe fala. O meu pai Aí disse- hoje me parou perguntando. Toda hora que eu vou para a mãe para perguntar uma coisa diferente. Ele é interessado, eu acho que ele quer fazer faculdade de novo. Ele tá fazendo já. Ele falou, é Ele o vai fazer faculdade de medicina de novo. Agora. Ele está muito interessado. Então, eu faço, é médico? Uhum. Ele é médico, ele é formado em várias outras coisas. Ele não para. Ele não para? Ele Que não bom, para. né? Ele tá fazendo agronegócio agora. Ah, que legal. Que bom. É brava a pessoa parar, né? Acho que a pessoa parar, a pessoa morre. Tem que ser isso aí. Bom, vamos lá então. Pessoal, oi? O melhor anestesista de Campinas. Olha, Bonito, né? e existe outra, já A gente teve que entrar na justiça pra achar, pra conseguir verba pra ter outra. Daí veio Ah. o Porque ele trabalhava 24 horas por dia todo ano. Sim, mas hoje. Não tinha descanso, né? Como é que é o nome daquele aí? Ácido fosfórico? Esse aqui é fosfórico. Tá aí uma informação que eu não sabia. Ácido cianídrico possui cheiro de shampoo de amêndoas. Mas tu sabe que ele é letal, né? Sim. É, Mas ele tem cheirinho. 3 minutos para ti. Tipo, a hemoglobina, ele confunde o oxigênio e te transforma em cianureto. É o mesmo que matou os judeus na Segunda Guerra e o pessoal da Botquice. Saber que o cianídrico vem dentro da semente de algumas frutas. É, dizem que maçã mesmo na semente. É a semente da maçã, a semente da. Mas dizem que para ser letal, a semente da maçã tem que tu ter que comer uma tonelada, entendeu? Isso é muito. A semente aquela do pêssego também. É, mas é coisas assim, ó, quantidades absurdas, coisa que tu nunca vai ouvir na tua vida. Pra ficar tranquilo. A não ser que alguém faça isso propositalmente, de colocar em alguma coisa. Tirar a semente de 200 maçãs. É, tipo, uma coisa bem absurda, tá? Pra ficar tranquilo. Bom, bases, então, são aquelas substâncias silonênios que eu dissolvo em água e sofre dissociação, tá? Lembrando, de dissociação é uma divisão, tá? Se divide. Sofre dissociação, vai simplesmente apartar o cátion do ânion, tá? Bom, assim como os ácidos, as nossas bases também precisam de indicadores, tá? Os indicadores, pessoal, é apenas para dizer se é ácido ou básico, tá? Não tem o poder de nos dar o valor preciso, tá? Então, a gente vai usar o mesmo internasol. Como é que o nome daquele é K, só? Como é que é o de cima? É K? Ácido carbônico? Não. Qual filha? Não, Qual? daquela... Que eu esqueci de anotar. Imacá? Imacá? Não. Outra língua. É, né? Imacá. Mas uma hora eu vou... A Isis está sempre me incentivando. A Isis, eu acho ela incrível, assim, né? Ela sempre botando a gente para cima, incentivando e vamos. Oi? É, mas... Sabia que eu odiava isso. Sério mesmo? A não tem primeira como. aula, quando eu vim aqui, eu fiz de noite, assim, estudei uma aula para ela, eu falei nunca mais vou pisar na aula dela. Agora eu amo. Sim, é incrível. Eu tô aqui por causa dela. E ela sempre me disse que é para mim ganhar dinheiro no Hotmart. Ela sempre vamos, faz, agiliza. Eu sempre pensei em fazer toda a química, os macetes de toda a química. sabe? Exato. Eu acho. Uma folha com vários macetes. Vários macetes, sabe? Vende no Hotmart, vai lá. E aí, eu digo, realmente, que agora realmente não tem tempo. Eu tenho livro, eu tenho que estar na academia, ou cuidando da mãe, cuidando das crianças, nem tem. Não, eu decoro aquelas funções orgânicas, tipo chodeído, cocetona, tudo por tipo coisas que eu inventei até na cabeça. Já tem já pronto e mandado Tem só os que eu faço em aula. da prova, da Eu posso tentar me organizar, fazer pronto, não tem. E eu tenho todos na minha cabeça, sabe?
né? Eu uso para eu usei para eu e para... Alguém já te ofereceu dinheiro pra te fazer, tipo, pra te fazer a prova de capaz? Não. Sério? Ele vai oferecer. Não, aí eles. Tá lá. É que a gente no ano passado disse que um aluno daqui ofereceu para ela, tipo, Obrigado. para ela fazer parte de. Não. Mas com o valor da inscrição do ano não vai ter lote, vai ter sempre isso. Sim, eles abriram direto assim, eles demoraram para abrir. Eu ontem que era bonito. Consultou uma privada. Que mudou? Eu não sei. Gente, eu fiquei nervosa porque assim, não, mudou? Tava difícil. É, mudou que agora é só uma etapa só. É, e ela falou que mudou a data pro dia 7 também. Eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Mulher. Ah, Carolzinha. A guria, Carol, ficou assim. Ah, tá. Achei que era aquela mulher. Eu achei que tipo, era né? Pra mim, a Carol é uma Criança. novinha, criança não, mas é novinha. 20 e pouquinhos. Eu descobri que a adolescência vai até uns 24 anos. Sou adolescente. Não, Eu sou adolescente. Ah, não deu da redação. não. 14 tá. A gente ensina nas ciências que a adolescência é Eu sou adolescente. Eu sou adolescente desde os 17. 17. Mas Mas a idade da OMS, na OMS, tá até os 21. É mesmo? Te juro, na internet. Jesus. Eu sou Então, adolescente. Aqueles números ali, desculpa a pergunta, mas eles são meio idiota mesmo. Aqueles números, tipo, mais e menos, é uns números, tipo, como eu sei? é mais um menos um, tá? Ah, é o Não. nota? É, seria cada televisão. E tipo, ele fica. Tu tá dividindo o cátio do ano, né? Assim, existe uma regra na química que para montar uma fórmula molecular, sempre o cátio primeiro, depois o ânion, sempre positivo ligado a negativo, tá? Então, o sódio, quando tu for fazer o linus pauling dele, ele só tem um elétron da última camada, tá? E aí, tipo, por isso que ele é mais um, porque ele tem um na última camada. E a hidroxila, tudo ele tem menos um, tá? Mas vamos supor assim, ó, Duda, vamos supor que fosse cálcio, tá? O2, tá? Outra tem esses dois aqui. O pior é que os cientistas estão defendendo até os 24 adolescentes, Viu? em 2018. Eu sou adolescente. Tá dentro do que a gente trabalha com os livros que vem direto do governo. Tu tá errada. Eu Eu não sou governo. É, direto do MEC até os 17, adolescentes. 18 em diante até os 59 é adulto, 60 é idoso. Né? Mas tá. Se o OMS está falando que isso é idiota. Olha aqui, minha filha, na hora de montar o hidróxido de cálcio, né? Então a gente tem assim, ó, o cálcio, família 2, o NOx é mais 2, e toda a hidroxila, toda ela vale menos 1, tá? Não sei se eu já te expliquei, sabe na aula das coisas que é menos 1? Não? Ó, que o hidrogênio é mais 1 e o oxigênio é menos 2, tá? Então o valor resultante é menos 1, tá? Então a gente, a hidroxila só precisa de 1 para estabilizar. E o cálcio precisa de 2. Então, tu precisa de 2 hidroxilas para neutralizar os 2 elétrons de cálcio. Tá? Então, a gente faz a prova do ATK, né? Com um macete, ó. O 2 vem para cá e um vem para cá. A gente fica CaOH2, né? Então, na hora de fazer a ionização do cálcio, ó, fica Ca mais 2, mais 2 hidroxilas. Para ficar devidamente balanceado. Tá? É que eu sempre coloco hidróxido de cálcio, que é a famosa soda cáustica, porque é o que sempre cai em prova. Soda cáustica é utilizada para fazer limpeza de caixa de gordura. Tem gente que toma, né? Assim. É uma reação exotérmica, galera. Ele ferve quando tu coloca. A gente usou em casa pra gente simplificar. Vaso, caixa de gordura. Diabo verde. O diabo Acho que verde. não teve uma que deu pro filho enganar. Ai, que horror. É. Gente, eu tô deprimida hoje. Real. Eu tô com. Ah, eu não sabia, não tinha visto. Eu acho que a mulher foi até presa. Ai, que horror. Bom. Tá? Outra coisa. O que interessa aqui. Força das bases e nomenclatura, tá? E deu. Finish it.
Aqui eu decorei. Aqui eu decorei, porque era do Rafael é fino, né? Tipo, tornassol rosa, transferir em color. E aqui eu tinha memorizado o TAS. Pera. O TAS casamento. Dentro da prova da captura. Sim. Mas é bem tranquilo. É. Balanceamento. Tá. É meio lógico. Eu acho que Sim, é que assim, ó, balanceamento só é difícil quando tu vai na faculdade, primeiro semestre. Eles colocam as coisas impossíveis. A gente tem que fazer por tentativa e erro, por autoseleção, as coisas tensas, assim, sabe? Mas nos vestibulares é muito de boa. Até porque quando a gente vai na faculdade, a gente vai estar estudando só aquilo mesmo, então vai ficar mais fácil. E não é que ele está estudando para tudo ao mesmo tempo, né? Então, tipo, tá tranquilo. E eu esqueci de perguntar também, quando a gente viu a coisa de municipal, não precisa saber esses outros coisas, né? Tipo, essa outra parte aqui. O número de elétrons variáveis, de orbitais paradigmáticos, de orbitais vazio. Os diamagnéticos, paramagnéticos, na verdade, deixa eu ver, a católica, né? Então, assim, não sabia. O Enem, nunca vi. Não, Lucas, eu vi uma vez. Não, pouco eu vi nenhuma vez. Você tá Maria, eu não estudei sua prova. Não, acho que não. Foi bem tranquilo. É que agora a gente não sabe o que vai ser essa Maria, né? Porque a banca vai vir outra. Depois de tantos anos, assim, não vai ser a mesma banca, com certeza. Mas acho que talvez ela faça algo parecido com o Fábio, eu acho. Mas com alguma coisa mais de lá, tipo arquivos literários, arquivo, fazer alguma coisa. Ah, sim, eles trouxeram de Basco, Maria, Ferreira, tipo, Sim. Agora vai ter de Pelotas, eu ia ser uma boa pessoa para colar em provas, essas coisas. Não ia conseguir fazer um barco num. Mas uma vez. Olha o tamanho da letra dela. Jesus, é Porque eu mesmo. não vou nem falar, né? Eu já fui pegar colando na escola besta. Eu não sabia uma questão de história, eu queria saber uma questão em arquitetura. Eu queria saber uma questão. Eu não ia rodar nem nada, era uma questão. Não te deram. Hã? Te deram. Aí me pegaram, aí, mas tipo, meu pai teve um fiasco, queriam que, assim, não, vai punir ela, dar zero na prova, não sei o quê. Eles só fizeram eu fazer a prova de novo. Ele, tipo, não, calma, vai, pra eu dar com 7 mal. Ou é só tu pegar e dizer lá, é só tu falar, sim, tá. É só não ir, né? Eu tava com uma folha aqui embaixo. Ah, entendi. Meu colega falou todas as provas, mas ele não gente. Mas ele tem que fazer a prova. Ah, me diz uma coisa Ele não agora. cola. Como é que vocês colam? Eu era assim, eu Como fazia é que as vocês provas. colam pata? Me fala. Pata, de desenho. Como é que Eu vocês nunca colam? colei fato. Não. Não sei colocar. Porque a pata de presença. Tem um esquema na Uma vez, Agora, uma vez a gente passou uma folha dentro do rolo de papel higiênico, porque a minha colega estava suando, e aí era uma frase de português que precisava montar, um colega soube fazer, e aí foi passando assim. Depois a gente foi passando inteira, e esse meu colega, ele não usa cola, ele não usa cola, mas ele faz uma folha de ofício inteira e põe dentro das cuecas. Eu Vocês acham que eu sempre gostei de fazer É cola? que na real, para pular no Enem, dá para te levar a cola dentro dos tênis, por exemplo. Olha que dá. É, As pernas do banheiro para achar que só desse colega aí coloca dentro da cueca.
Não, sabe que eu sempre gostei de fazer cola, porque era uma maneira que eu estudava Eu também. e era uma maneira que eu me sentia segura. Eu sabia que se eu esquecer, estava ali. Eu nunca precisei usar. Exatamente ele. Eu faço isso. Você é insegura, tu não tem aquele risco de, eu vou esquecer, né? Vai dar um branco na hora, né? E uma vez uma colega minha na faculdade, toma aqui presente para ti. Quando eu olhei, eu tinha que, a gente passava as madrugadas né, para a faculdade, né? Eu tinha que trabalhar, né, então não tinha outra hora, né? Aí eu fiz um resumo, fiz um mapa para mim em uma folha só. Eu digo, não, agora eu vou indo trabalhar lendo, vou ficar lendo, aí eu tava. Quando ela me deu, aí eu pensei para todo mundo, para estudar, e ela me deu um presente na da prova. Aí tem um presente para ti, tu me deu aquele resumo. Quando eu peguei o presente, por Deus, que era um papelzinho desse tamanho, é isso, com a minha letra, perfeito, desse tamanho, toda a folha, nesse papelzinho. Mentira. E eu comecei a escrever, e perfeito, não ficou uma coisa ilegível, nada. Era uma folhinha de ofício, um negocinho, um quadradinho assim, com toda a minha letra, com todo o meu resumo. Aí eu fui essa lá, fiz assim, eu peguei e tirei um xerox 50%, que ia da metade. Quando eu peguei aquela metade, tirei um xerox 50%. Meu Deus! 50%, até chegar o tamanho que cabia na palma da mão. Mas se tu olhar para mim, se tu é professor e olha para mim, tu sabe na cara. Eu hoje, estudando experiência, eu sei na cara a pessoa que está colando. Porque eu fico tão nervosa, que eu não consigo colar. Eu entrar na hora. Mas eu me sentia bem de estar ali. Porque depois eu ia no banheiro, via ali. Aqueles dois ali são São exceções, tá? fracos, né? Eu gosto de DVD, eles fazem os negócios de Natal, fazem tudo. É. Eu peguei 2 meninas colando ali. Não é mesmo? Foi difícil. Quanto? Foi bem. Mas é que elas estavam assim, ó. Foi horrível. A guria estava eu e outro fiscal, a gente ganhou, na época ganhava R$ 250 para pegar a prova. Você É. Eu acho que hoje em dia não, né? Não, é claro que meus pais foram para E aí, só cuida, né? A guria entrou com uma saia, de assim, uma sainha, e tava eu outro fiscal, menino. E aí, toda hora ela junto com aquela saia, só que eu achei no início que ela tava de frescura com o cara. Entendeu? O fulano tava assim, babando, mulher. E eu, tá, aí eu peguei, tava, e eu tenho problema de hiperatividade, né? E aí eu tava assim, desesperada, louca indo embora, sabe? Assim, Jesus, amado. Mas tu não pode nem mexer no celular. Nada. Fora, só olhando, né? Só olhando, Eu não chamo o telefone. aí ele veio chamar, ele tomava uns mates, ele ouvia livro, aí ele estou alergiando a volta. E aí eu fui dar uma volta, assim, e vi que ela lá, quando veio, ela não me viu, ela levantou a saia. Então ela levantou, ela tinha um monte de coisa escrita nas coxas e por dentro da saia. Um monte, assim, de Foi bem burra, né? O outro que entrou, cara, Daí cinco teve anos. Daí o que acontece? A pessoa leva um 5 processo. anos. Né? 5 anos. 5 anos, sem poder fazer nenhum tipo de processo seletivo. E leva o Geral. processo da justiça. né? O cara, quem tirou ela de lá foi a civil. Né? E o outro cara entrou com plástico, assim, o tênis, né? Mentira. E eu, né? o negócio cobre no teu tênis. Ele, não, seja discreta. Meu tênis está furado, não sei o quê. Tive que colar, eu, mentiroso. Só que assim, cara, de olho. Né? E aí, ele botou no cara, pra ele ficar aquela voltinha, sabe assim, que a pessoa está concentrada, se desliga. Ele botou, uma hora ele se aventou e cruzou o pé. Entendeu? Eu vi, assim, tudo colado, assim. Ele pegou, colou, botou uma cola de papel e colocou uma fita. Ah, mas não souberam falar, né? Ah, esse aí foi burro demais. É. Meu Deus. Bom, e teve uma pior. Não, mas Uma bem teve, pior. mas e o meu colega que pegou, e o ano passado tinha um simulado, ele pegou o lixo do banheiro e colocou o telefone embaixo do lixo do banheiro. Meu Deus. Só que aí foram limpar, e daqui a pouco aparece o Henrique lá. De quem é esse telefone? Zerou o simulado. E esse aí sim zerou. Ele zerou. Ah, Jesus. Tá, e essa que tu ia falar que era bem pior? Essa é bem pior. A menina estava fedendo, ninguém entendia o porquê ela estava fedendo, né? Então, ela tá fedendo, né? Mas é um fedor de pessoas que não tomavam banho há dias. Meu Deus. Sentia até o cheiro de rabo, sabe? Tá louco. Nossa, tava. Só que a gente vinha pra maneira nervosa, tava assim, estranho assim. Ai, gente, foi horrível. Quando menos espera, assim, a gente só viu o policial, vários policiais entrando na gentileza, se levantar, não sei o quê. E nós durinhos, assim, né? Nós Já sabia, então. a gente estava cuidando dela. Ela já vinha
de outros vestibulares, né, de outros lugares, de todo que era lugar que eu estava podendo fazer, e ela não podia tomar banho, por causa que ela botou um ponto. O cara que vendeu para ela o produto, acho que vendeu por 20, 30 mil reais, ela fez a própria católica aqui também. E passou na católica. Passou. E aí os professores entravam, os professores do esquema esse, se inscreviam nos vestibulares, tá? E faziam só a sua. Viu? Isso a aí que eu sua falei ontem. disciplina. Eu disse exatamente isso ontem. Passava no ponto para ela o gabarito. Passava no ponto, ó, biologia. Ponto no vidro. Era o ponto no vidro. Tanto que agora, tu viu, tem que ser cabelo preso, né? No último vestibular presencial, as mulheres não podiam usar brinco e nem cabelo solto. Tanto que eles dão até colinha para a mulher prender o cabelo. Não pode mais. Porque a guria botou o ponto, o brinco, né? E cabelo assim, né? E não tomava banho, ela estava muito doente, muito, cabelo correndo no olho, sabe? Porque os caras que aplicaram, que montaram, né? Ela não estava na mesma cidade que ela. Entendeu? Eles estavam aplicando, fazendo esse esquema em várias partes do país. Foi uma vez que deu um negócio, em 2018, eu acho. Eu foi na Deu um TV. escândalo disso. Foi um babado, viu? E a polícia chegou e pegou ela. Mas não era nem um nem dois, era uma galera. Imagina E aí que pegaram esse esquema. Eu sei que ela pagou 20 ou 30 mil. Não! Só o da Católica foi 70 mil. Só o da Católica. E aí os outros vestibulares que ela fez. Eu sei que ela andou fazendo na URGS, PUC. passou em tudo. Ela Primeiro fez. lugar. Até redação, cara, os caras passavam para ela. Os professores de redação passavam por um dia para ela. Então agora nem pode mais. Agora tem todo esquema de cabelo preso, né? Tem agora o negócio Nossa, não tem isso, né? Que Foi absurdo. que Pelotas. Claro que tem, Católica. Meu, hoje em dia online é o que mais tem, é cola. Não, eu tô falando de cabelo preso. Tem? Agora Um monte, não pode. um monte de vestibular tem. Depois de cabelo preso. Aham. É, sem brinco. É, tu não pode ter que mostrar, tem que botar tipo, o cabelo. Eu não tava com cabelo preso, tipo, com cabelo preso 1 hora e me dá uma dor de cabeça. Eu não consigo. Mas eu acho que tem. Não sei. Nossa, o cabelo Quente, meu biscoito. cresce. O cabelo cresce, depois raspa, passa uma zerinha. Ai, que horror. É bem tipo meu questão. Eu já tava nervosa, não vou nem juntar. Bom, a única atividade, no meu ponto de vista, tá? Da nomenclatura das bases, tá, gente? São os de notas variáveis. Você sabe quais são os metais de notas? Ah, sabe, você já passou isso. Já, isso já. Então, os notas variáveis, se for um comum, tipo hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, de cálcio. Agora, quando for variável, a gente tem que indicar. Então, vamos lá. Quem são eles? É o mercúrio. Eu não sei escrever desse lado, tá? Assim, você vai não deitar, então vai ficar tenso aqui, mas tá. Oi? É, Kátia, positivo. Eu não li Kátia por um único motivo. Na verdade, a maioria das bases, 99% das bases, são ligadas a metais. E o Angel, isso. Dá certo meus macetes, então. Eu só botei cátion, pessoal, porque existe o amônio, tá? É o único que não é metal das bases. O resto é tudo das bases é metal, tá? Só é o amônio que é diferente. Então, vamos lá. Esses aqui são os notas variáveis, tá? Que a gente tinha que trabalhar. Eu acho que eu não caio isso muito, esses nomes variáveis. Mas aqui eu quero que vocês então estejam por dentro, tá? Não, só ignore, que eu não preciso escrever no canto. Tá bom? Meu guri escreve assim, com a mão assim, eu não consigo. Quantos filhos tu tem? 4, né? 4. Tudo natural. E se eu te contar, não. Sei, 2 biológicos e 2 enteadas que eu crio. Ah, não, quando eu perguntei se era de parto normal. Ah, não, graças a Deus. Até eu tentei a primeira vez, aí o meu. Eu tenho vocês que o Bari me salvou, lembra?
O bário me salvou. O bário é uma substância química que quando tu faz o raio-x, né, e tal, ele fica brilhoso por dentro. Foi ali que eu vi que o cordão umbilical parava ali, ó, a circulação, né, ele estava sendo angulado. E a minha filha sentou. Nossa, sentou. Ficou bem sentada desde o quarto, quinto mês, essas aulas sentou na minha mãe. Capaz de ficar com a cabeça para baixo. Vou ficar bem sentado aqui. Aí não tem como fazer parte do normal de sentar. A minha mãe teve os dois irmãos. A minha mãe também Eu queria, mas... teve 3. Mas agora, graças a Deus que não, porque a minha mãe... A mãe do meu amigo teve 7. Oh, Meu Deus. my God. Tem noção? Não. Era 8. Imagina quanto tu deve. A minha avó Filho, até os teve... 18 anos tu gasta não sei quantos Só milhões. quando eu pequena, eu ainda fez as gurias mostram comigo, mas eu entro no Face só tá ela quando mamãe tá vindo e todas perderam, sabe? Ah, Eu entro no Face só tá isso agora. Ah, eu também adoro o Face só pra ver fofoca. isso eu vou Eu dar você. adoro ver fofoca no Facebook. Na verdade, eu não. Eu só Você gosto do gosta? Facebook por um único motivo. 2 motivos, tá? O primeiro motivo é, virou meu álbum de fotos. E os aniversários. Eu gosto guardar minhas fotos ali, não tem perigo de perder nada. E fica tudo naqueles álbuns organizadinhos, assim. E também os classificados, eu uso bastante. Ah, Para vender as coisas. grupo, eu adoro ver grupo de Facebook, assim, sobre fofoca. Ai. Esse grupo de cidade, fatos notícias. Também. Onde não ir, Pelota. É, eu adoro ver as fofocas. Cara, naqueles Pelotas... Esse dia até o Mário Quintana saiu, né? A funcionária que falando. Diga nessas duplas aqui de babados. Viu? As mulheres falando que não pode aquecer comida no Mário Quintana, tem que ir no grosso. Fizeram baita do texto. Ainda fiquei mais brigando, ainda perdi Se emprego. não perderam, né? Não. Desapareceu essa. Desapareceu. E ganham bem. Pelo amor Porque as funcionárias era só da limpeza que elas tinham que comer na calça. Ai, acho que isso é mentira, gente. Eu nem acho que hoje. Verdadeiramente fez. Imagina que eles iam fazer as Não, mas tinha já, mas. Mas Duas três funcionárias que já hoje não mudou. Eu já sei que uma pintura faz uns 4 anos. saiu o calendário do terceiro trimestre hoje, aí me deu um parate quieto lá, fiquei 1 hora meio chorando e depois eu fui pra casa. E aí eu tava saindo, tava ambulância lá na frente. E uma funcionária de educação. Pra ti. Por que tu surtou? Eu também tive que ter ansiedade no terceiro ano. Tem um simulado, 3 dias antes da prova. Não tá. Valendo 12 pontos. E eles são. Bom, pessoal, talvez seja para vocês darem uma revisada no conteúdo. É. Não, simulado pago. Bom, então assim, pessoal, os ginásticos são aqueles que são mais chatinhos, eu diria, tá? Por exemplo, assim, ó, e nem é tão chatinho. Então, por exemplo, se aparecer de ferro 2, vai colocar hidróxido de ferro 2 em números romanos ou hidróxido ferroso, oso menor, tá? E se aparecer o Fe ou H3, né? O H3. Então, se for 3, ele é o hidróxido de ferro 3 ou hidróxido de ferro, tá? Então, aqui a gente terminou de revisar ácidos e bases. Agora eu vou revisar sais e óxidos para vocês, tá? Isso aí, Felps. Boca a ordem. Eu odeio muito meu conservativo sem embalar de tudo. E às vezes, quando ele não tá, ela me dá até medo. Quando eu tô no banho, ele late, eu fico muito medo. Gente. Sentiria também. Obrigada. Eu tirei foto. Desculpa, amigo. Tá fazendo barulho, tá nessa falando? Nem sabe. Ela usa um ponto para dar aula. Estou esperando aí, você está me fazendo tudo aqui na minha vida. Hidróxido ferroso e hidróxido Férrico. Você vai até mais hora que ela, não é? Pode ser. Zoando. Que né? Ela é mais velha que a Liz. Óbvio. Deve ser muito mais velha que isso. Não. Eu acho Ela que tem sim. 34.
Eu não sei. 34? Acho que eu tivesse bem menos. Eu também achei. Ah, Tenho certeza, então. achei que eu tivesse bem menos. Eu fui 41. O nosso colega continua viajando. Ele ainda tá, mas... A gente acha que ele é meio Portugal. que... Eu tenho certeza que ele também. Isso aqui? Vai falar com o Lorenzetti. Tu viu o Ah, outro? ele faz química. Tenho certeza que é gay, viu? Mas ele fazia química, né? Ele entrou pra química e trocou, né? Não, ele fazia biologia. Então ele chegou na conclusão que ele é gay. Ah, mas o que que me interfere na E ainda bem que Não, é ontem feio. eu não fiquei pra ver aquele guri bem feio, né? Quem? Aquele guri. Ah, não é tão feio, é mais ou menos, na real. Dá continuidade, tá? É um bonitinho. Mas olha, eu tenho uma filha de 19 anos, né? Hum. E é muito engraçado. Ela, mãe, olha que é o que... E ela é pansexual, né? E aí, ela assim, mãe, olha que gato, né? E tal. E aí me apresentou esses dias, né? O Cris. Ah, não, ela falou do Cris. Mãe, Cris. E aí, Cris é gato, o Cris é lindo, o Cris é cheiroso, o Cris é não sei o que, toda hora Cris, eu, tá. E isso, quando eu cheguei lá, cheguei, né, elas estavam esperando eu no colégio, né, pra vir falando comigo. Quando vê, Esse é o que... tinha ela e uma menina, né? E eu olhei, oi, tudo bom? Como é que tá? E aí ela assim, mãe, tu pode dar carona? Eu digo, né, posso. Aí, onde ela mora? Ela, mãe, eu, Cris. Eu, Já. olha, a pessoa não sabe nem disfarçar. Eu, ah, tá, desculpa, né? Oi, cala a boca. Fala, né? Né? Ah, mas eu acho que, sei lá, foi natural. Mas eu me senti extremamente constrangida. Ai, de que chato. E ela não te disse nada depois? Nada. Não, e então, assim, apaixonados, estão me falando não. Mas que Isso bom, também, né? eu tenho 2 alunos no terceirão que eles, eu não sei qual é, mas eles gostam de se enfeitar diferente, assim. E eles vão pro centro de que uma coisa bem louca. Ah, E aí, só que eu tenho que cuidar muito o artigo que eu chamo eles, eles se ofendem. Eu tenho que cuidar muito do essas artigo. pessoas se ofendem, né? Eu tenho que cuidar muito do artigo, assim. Bom, vamos lá então. Pessoal, o sal comum, tá? O sal comum, o sal de cozinha, eu posso fazer por simplesmente evaporação da água do mar, uma lavagem, né, em altas temperaturas para fazer esterilização e tal, e realmente a limpeza, comercializar, ou eu posso usar as reações de neutralização, tá? Bom, qual é o conceito de sal, pessoal? Esse aqui é o sal mais comum, o famoso NaCl. Todos os sais são salgados e brancos? Não. Existem sais que são coloridos, sais doces, sais insípidos, tá? São vários tipos de sais, tá, pessoal? Bom, então o sal também sofre dissociação, que é uma divisão pela adição de água, tá? Tu vai separar o cátion do ânion. Isso aqui, então, dá-se um nome de dissociação, ou seja, se divide, tá? Certo? Então, esse aqui é o conceito, tá? Então, toda substância aqui dissolvida em água libera cátion diferente de H+, e ânion diferente de OH-, tá? Esse é o conceito de sal. Eu posso obter sais através de reações de neutralização, tá? O que é uma reação de neutralização? Eu chamo de base. Que não, na verdade, o certo seria colocar o A na frente, ficar AXA, né? Mas não tinha, não combinava, eu botei base, tá? Para as reações de neutralização. Então, olha só, eu vou fazer para vocês, vou começar fazendo um sal neutro, tá? Sal neutro para você ver. O sal neutro é quando o número de hidrogênios ionizáveis é igual ao número de hidroxilas, tá? Então, eu vou reagir um ácido com uma base. Os dois são fortes, né? Isso, usa essa base. Eu nem preciso falar de sal neutro, gente. Só um sal.
Pode ser. Só um minuto. O pH é neutro, né? Depois a gente fala de um pH ácido, de um sal ácido e de um sal ácido, tá? Bom, então olha só, o que que acontece? Existe uma regra na química que é positivo ligado a negativo, positivo ligado a negativo, certo? Positivo, negativo, positivo, negativo. O que que acontece quando eu faço essa mistura de substâncias, né? Isso começa uma reação chamada de dupla troca, que a gente vai ter que estudar na semana que vem, tá, gente? A reação de dupla troca é quando troca todo mundo. Vocês que estão em cidade pequena sabem bem como é, né? Eu morei com mãe por anos, né? Assim, dois casais que andam juntos e dão peio. Daqui a pouco eles brigam, trocam o casal e continuam amigos e tá tudo bem. Tipo isso. Maturidade, gente, evolução espiritual. Não é para nós ainda. Daqui a algumas vidas, talvez. Ó, e aí começa a troca de casal, ó. O daqui atrai de lá e daqui atrai daqui. Pronto. Trocar o casal. O H se junta com o H para formar H2O. Tá? E o Na atrai o Cl, formação do nosso sal. Então, esse aqui é o famoso cloreto de sódio. E mais água. Por isso que é o base, ó. Base mais ácido, sal e água. Sempre. Ácido mais base, sal e água. Ácido mais base, sal e água. Ácido mais base, sal e água. Sempre. Tá? Agora, para a gente formar um sal, né? Ácido. Um sal ácido. Eu tenho que ter um número de hidrogênios maior que o número de hidroxilos. Ela tem que ser maior. Então, eu tenho assim, pessoal. O número de hidrogênios tem que ser maior. Quero mostrar para vocês o que eu fiz antes de botar o produto. Bom, vamos lá então. Chamamos de neutralização total aqui, tá? Agora nós estamos falando de neutralização parcial. Então, percebam. Deixa eu ver. Eu vi que vocês fizeram aula online também. Vocês não se importam de fazer mais aulas online? A gente tem até país de novo agora. E a gente podia fazer uma só de correção de exercícios, né? Só vou dizer uma coisa. Sábados não tem nenhum. Eu tô sabendo. Eu tentei marcar um, não rolou. Feriado. É uma boa. Eu não me importo. Ah, e esse feriado? Esse feriado não dá. Ah, não dá esse A feriado? gente já Tá. tem um. Tem português depois, não dá. Só se fizer tu e o Alice junto. Fala com ela. Não, deixa ela quer terminar. Nós vamos pegar junto a físico-química. Não, é que assim, ó. Não, eu não posso vir porque nesse sábado eu tenho simulado, aí no próximo sábado eu tenho o segundo dia de simulado, e no próximo tem simulado daqui, aí no próximo tem simulado da escola, e no próximo é feriado, e no próximo eu tenho segundo dia, não sei. Feriado. Ah, tá. Minha querida, feriado não existe mais. Agora é. Bom, não Feriado é só para gente passar no católico que deu. Ah, eu tô. Não tem problema, a gente pensa como operante. Pode ser até um dia da semana, da noite, que vocês possam. Depois das 10 só. É só das 10, Dá para dar por religião. Mas se quiser fazer nesse feriado, pode fazer outro, aí eu não vou. Mas nesse feriado não tem coisa marcada, eu vou postar falando para ver se sobrou algum para mim. Tem o feriado do dia, claro, falta um pouquinho ainda. Mas Já sobrou. do dia 12. Ah, não, 12 de outubro a gente já tá fazendo prova. Dia das Kids. Eu sou criança do sul. Eu sou adolescente. Não, mas eu vou falar antes de falar alguma coisa, vai ter que jogar aquela. A música que me dá. Bom, vamos lá então. Isso. E por isso, assim, sempre positivo ligado a negativo, sempre positivo ligado a negativo, tá? Reação de neutralização, dupla troca. O cátio atrai o ânion para formar o nosso sal. LiS
E o hidrogênio que sobra, percebam que eu tenho mais hidrogênio do que hidroxila, né? O hidrogênio que sobra, ele vem parar no meio do nosso sal, tá? Mais H2O. E tem o último caso, né, que a gente produz o sal básico através de uma reação de neutralização parcial, quando o número de hidrogênios menor que o número de hidroxilos, tá? Também é neutralização parcial. Tem que dar balanceado. Sim, sim. Não, para fazer neutralização parcial, tu não faz balanço, tá? Neutralização parcial é um caso especial de produção de sal. Tá. Tu não faz balanço, tá? Uhum. Se fizer balanço, vai dar sempre neutralização total. Por uma condição especial, tá? Para produzir determinado tipo de composto. Agora, um sal tem maior número de hidroxilas ao invés do número de hidrogênios, tá? Aqui é o famoso leite de magnésia, não sei se você conhece. É um leite, é um antiácido. Ó, tem aquele gosto. E a pastilha bisurada, então, Ai, só em forma de comprimido, né? Mas é batata, né? Daquele estômago normal, daquele sensação de alívio, né? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui um hidrogênio só e duas hidroxilas. Tá? Uhum. Tem pouco tempo no botão. Então, só tem uma água, só um H2O. Vai sobrar uma hidroxila. Para onde vai a hidroxila? Vai para o meio do nosso sal, tá? Ó, sempre positivo, negativo, positivo, negativo. O positivo daqui atrai o negativo de lá, e esse atrai esse para a formação da água. Então, fica Mg, sobrou hidroxila, então ela vai ficar aqui, mais o flúor, mais a água. Tudo bem? Antes de trabalhar com a nomenclatura, que é o último item, eu queria dar a solubilidade para vocês. é aquele composto ali, o sal ácido que formou. Hidrogênio sulfeto de lítio. Hum, Hidroxifluoreto de magnésio. Nós temos. não, não. Né? Vocês importam. Não. Ai, que bom. Só, eu sou decoro. Ai, para, Luísa. Só na nomenclatura. Vai embora. É dois palitos para terminar a nomenclatura. Então, para a próxima aula, gente, eu gostaria que vocês trouxessem prontos com as dúvidas. Eu vou trabalhar com óxidos e conceitos modernos de ácidos e bases. Eu começo com conceitos de estequiometria, tá? Primeiro step, depois a gente vai para encontrar as soluções. Tá. A gente chega a ver, tipo, ligações. Acho que a gente já passou? A gente viu isso. Com a Isis. Eu depois eu perdi. Tá, então vou... Depois eu olhar na minha deve ter alguma aula que eu não Tá, vi. não tem problema também. Eu posso fazer um geralzão, depois de ligações, polaridade, geometria das moléculas, separação de misturas é importante também para... Na mistura, acho que pelo menos na católica, eu acho que nunca. Não. Olha, não. Vamos ver, verificar. Ah, eu consigo errar. Às vezes tem uma questão que eu consigo errar essa desgraça. Eu errei a última. Ai, mas eu acho isso horrível, porque os nomes me confundem. É tudo um parecido com o outro. Ai, e aquele jeito que eles dão.
Ah, se você pede pela ligação dele. Pela polaridade, na verdade. Eu tenho, se vocês rirem, vão matar vocês. Mas eu fiz uma musiquinha. Não, Sobre... pra variar. Mas esse dia eu tinha prova de vídeo com o celular. Eu não dei olhar nela. Eu não falei. Ah, é verdade. Ah, não. Tem música de organeladas muito fácil. Porque eu tenho. Sério? É um clássico? Como é? Mas é uma mitocôndria, é quem faz essa situação vendida, proteína. Eu sei que o ritmo é daquela música, essa rua, essa. Hoje não dá nem pra... Eu dou aula pro 6º ano de organeladas problemáticas. E é difícil, assim, Não, sabe? biologia também. Oi? Dá aula de biologia também. Mas só o básico, assim, não tem nem subsídio para falar muito, né? Mas é só para os pequenos ainda. Aí só. Eu acho que alguma coisa dele aqui de. Ah, e a minha também, acessa a rua, fosse minha. Eu mandava lá trilhar. Essa aqui também é assim, ó. O que eu fiz? Eu fiz só uma listinha de quem é solúvel em água, tá? Esses aqui que estão destacados fora são exceções, tipo mercúrio, chumbo e prata. Chumbo, estronço, bário e cálcio são insolúveis em água, tá? Então, meu macete é assim, ó. Minha música, né? Os solúveis. Nitratos e acetatos são solúveis. Os alcalinos e amônio também são. Cloretos, brometos e iodetos. E os sulfatos é que tem esses. Legal. Essa daqui, ó, mitocôndria é quem faz a respiração, ribossomo que tem diz a proteína de função, o complexo de Golgi de armadilha de definição, isossomo tem enzima que participa da digestão, e o retículo apresenta a função de transportar, e o centríolo participa da divisão celular. Ah, não, peraí. Pegar meu celular, deixa eu tirar uma foto disso. Se tu pesquisar no TikTok, Sim. eu pesquisei no TikTok. Tudo que eu não sei, eu preciso decorar para a prova, eu entro no TikTok. Eu Boa. pesquiso. Boa. O TikTok sempre dá um. Acho que é o complexo de Golgi. Deixa eu tirar uma foto disso, amigas. As crianças vão amar, vão amar. E ali é que repete também, pouco. Tá. E eu acho isso no TikTok. Show de Tu bola. usa TikTok, professora? Eu uso só porque para gravar vídeo. Hã? Tem dancinha. Gente, meu pai é viciado. Tem, eu acho, assim, a minha. Deixa eu ver Tem. que é o teu TikTok. Mentira. Química só louca. Hã? Química só louca. É assim grudado. Miga só louca no meu canal, eu acho. Mesmo no meu canal do YouTube. Meu Deus, achei. Mas acho que não tem assim, acho que só tem vídeo de revisão de prova. Parei de usar, era muito viciado. Eu tinha muito. É só revisão, né? Sabe que agora eu diminuí, assim. Eu tava me deixando, tipo assim, ó, eu não tenho TDAH, mas É que só eu pode ser. meu foco. Aí eu percebi que era Não, muito é eficaz. revisão. Aí parei de usar, nossa, melhorei assim, né? É mesmo. Instantâneo. Eu tenho uma. E aí tem a Quando eu professora vou dançando. tipo, tem uma hora que eu me fechar, tá? No TikTok, quando Olha aqui no meio. eu tenho esse problema. Eu não tenho tanto, assim. Eu tenho uma ânsia de estar tipo, sempre vendo diferença do Gente, olha a professora dançando no TikTok. Minhas vizinhas. Mas é mais vídeo de Nossa, Pedro. amigo. Não fazer isso. E aí aparece minha filha atrás. Mas olha meus vídeos de TikTok. Tipo, tem uns vídeos de revisão de prova. Com 2, 3 mil visualizações. Eu também tenho vídeos no TikTok. Eu também tenho dancinha. Eu tenho um vídeo só da festa das meninas. Como é que é o nome dele? Eu podia fazer assim, meu TikTok podia bombar se eu tivesse tempo. Eu podia ganhar dinheiro com o TikTok e Instagram. Eu tenho um vídeo com 500 mil visualizações. Nossa! Eu tenho 500 mil. Uhum. Puxa vida. Eu tenho um vídeo no YouTube que tem 10 mil, eu já achava muito. Do Hector. Eu tô De quem? do Hector. Acabou. Não, para. Meu pai já fez na frente. Para. Rápido, então. Deixa meu pai. Hã? Vai ter. Meu pai também. Não, falou dela pra mim. Ele casou. Não. Não, eu posso, tá?
Aí eu não posso aquela menina falar. Ele foi. Porque, Porque meu carro tá um guarda-roupa ambulante. eu não tenho vergonha de dar. Não, mas ó, dá, acabou. É roupa das crianças, é minhas roupas, é garrafa d'água, é garrafa de suco, é barra, banheiro, Eu pego os trocos só as garrafinhas de água para trás. Assim. É, eu vou fazer uma piscina amanhã. Tem que fazer também. Eu carrego até coisa, eu comprei uns quadros em Buenos Aires, eu carrego uns quadros pra mim. Eu tenho que botar uma moldura, já. Nossa. Jesus! Já faz mais de mês que tá dentro do carro. Eu tenho dessas comigo. Mas é um absurdo, né? Para botar moldura de 3 quadros, 900 e tantos reais. É que nem eu fui ver agora para botar couro nos bancos, né? Para ficar mais limpo, né? Por causa das crianças. Ah, gente. 3 mil para botar um. Não recomendo, porque no verão Eu não não pego couro. isso não pode nem dar E- sorte de ser. Que tipo de couro? Tem que ser couro natural, para. É, porque. Couro sintético, diferente depois. Não. Aí o que acontece? O problema é que não dá, para as crianças não dá. Ai, quando vai ver derramar. Vou ter que Aí aguardar. porque criança não dá. Mas faz aquela limpeza que deixa em verão. Não. Ah, não conheço. Depois, se souber, me indica. Eu vou procurar. Vou procurar. Bom, é só colocar o nome da é só colocar o nome do ânion e o nome do cátion, tá? Preposição de e o nome do cátion. Então, cloreto de sódio, sulfato de alumínio, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, nitrato, assim vai, tá? Só o nome do ânion e o nome do cátion tá nele. É nesse daí que tem aquelas coisas que tem que decorar alguns para ficar mais fácil, que é o Frederico. Não, na verdade, sim, É. entendi. Eu chamo de mosquito teimoso de maço de pico preto e dentro. É Frederico Teimoso, Teimoso Mosquito no Bico do Rato, Frederico. Na verdade, é para transformar um Frederico teu, Cabanito. por exemplo, hidrocloreto, tu transforma o ácido clorídrico em cloreto, hidrocloreto. O ácido nítrico tu transforma em coágulo, então passa de nítrico para nitrato. É São Solúvel. É. Uma foto depois eu faço. Mas aí, no caso, só se usa Para ver na redação. Nossa, para ver na redação também. Nessa que eu te falei, Eu sempre travo em saúde mental. eu tinha É coisa. suicídio. Eu tinha Tinha muita coisa para falar, mas eu falei tanto assim que já deu um Mas eu fiquei muito feliz por causa que a gente teve uma redação que foi num simulado. E eu tive que fazer um outro dia por causa que eu tinha uma aula lá e eu não tava doente. E as gurias queriam me falar o tema. E eu disse, não, e elas não me falaram, né? Não me falaram. E a professora, e aí, empatei aqui na redação. E meu marido falou, né? Não fez, né? Já vou. Sim. Nem a professora. Hoje a gente se comportou, tu viu? É mesmo, gostei. Eu acho que foi quem